A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu estou com um texto, eu sei que eu trouxe esse vídeo, mas eu não mostrei assim ao pé da letra aqui ao meu lado, né? Como eu vou mostrar agora para vocês. Aí muitos dizem, irmão Fábio, traz um vídeo. Se bem que eu já trouxe o vídeo. Tá aqui no canal, há cerca de um ano atrás, eu trouxe um vídeo bastante longo. Eu mostrei as relíquias dos santos, de Gênesis a Apocalipse. Eu mostrei a relíquia dos santos, certo? Que ela era utilizada. Está lá no Gênesis, quando José diz, quando eu morrer, José pede, quando eu morrer, leve meus ossos com vocês. E a Sagrada Escritura diz que eles levaram os ossos de José do Egito, quando saíram. Então veja que as relíquias sempre acompanham o povo de Deus. Não é? Você vê que era uma relíquia, o cajado de Arão, que floresceu e colocou o fruto que estava dentro da Arca da Aliança. Era uma relíquia, cajado de Arão. Mas eu não quero mostrar aqui, do Gênesis ao Apocalipse, como eu mostrei naquele vídeo, as relíquias dos santos. Então quando você vê hoje a relíquia de São Padre Pio curando, a relíquia da Beata Helena Guerra levantando gente da cadeira de rodas, pessoas sendo curadas, libertas pelas relíquias dos santos, aqui é uma relíquia de primeiro grau. O que é, irmão Fábio, relíquia de primeiro grau? É quando é algo do corpo do santo. O sangue, um pedaço do osso. E quando é relíquia de segundo grau? Quando é um pedaço de roupa, por exemplo, a luva de São Padre Pio. Né? Aí é relíquia de segundo grau. E aqui, meus irmãos, eu vou mostrar apenas para desmascarar os protestantes que dizem que depois que morreu acabou, não tem poder. Santo não faz milagre depois que morre. Será que não? Até seus ossos fazem. Será que o santo não faz? Não é? Então eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. Vamos lá. Vamos direto ao assunto. Aqui é na tampa da lata, porque não tem enrolação. Aqui de laranja. Nós estamos em 2 Reis, capítulo... Perdão. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20 aqui. Ó. Vamos lá? De rosa. Eliseu morreu e foi sepultado. Então quer dizer que a Bíblia está dizendo que Eliseu está morto. Foi sepultado. O que acontece? Segue o texto. Guerrilheiros moabitas fazem cada ano excursões na terra. Verso 21 aqui. Ó. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, ó, de verde, estando a sepultar ou a enterrar um homem, aqui, viu uma turma desses guerrilheiros, olha de laranja agora, ó, e jogou o cadáver desse morto, que eles estavam para sepultar, no túmulo de Eliseu. Aonde? No túmulo, jogaram no túmulo de Eliseu. E o que é que aconteceu, irmão Fábio? Jogaram o quê? O morto. O morto, ao tocar os ossos, relíquia de primeiro grau, os ossos de Eliseu, o que é que aconteceu com o morto? Voltou à vida e se pôs de pé. Quem era Eliseu? Um santo homem de Deus. Está aqui clara a Bíblia Sagrada, ela fala nas relíquias dos santos. Protestante sem conhecimento chega falando bobeira, bobagem contra as relíquias dos santos, contra os santos. Aqui as relíquias de primeiro grau, os ossos de Eliseu. Quando o morto toca nos ossos de Eliseu, é os ossos que têm poder, Deus ressuscita o morto. Pela unção dos ossos do profeta, do santo homem de Deus. É o que acontece com as relíquias, não é? Dos santos. Quantos milagres, quantos testemunhos. Os corpos incorruptos.
que esse jovem Carlos Acuti, vários milagres estão acontecendo, e esses milagres já foram constatados e enviados para Roma, para o Vaticano, para ser analisado em breve, com certeza. Ele será canonizado santo, proclamado pelo Santo Padre o Papa santo. Não é? Não são poucos os milagres através das relíquias dos santos. Não são poucos. São muitos. Coloca lá no Google, milagres através de relíquia dos santos. Dos relicários. Você vai ver. Eclesiástico, falando desse texto, olha o que diz. Eclesiástico 48, porque protestante diz que depois de morto ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre depois de morto. Aqui, ó. Eclesiástico 48, falando desse texto. 48, versículo 14. Eu vou ler do verso 13, tá? Diz assim. Porque o versículo 13 está falando de Elias. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Está se referindo a quem? A Eliseu. Versículo 14. Presta atenção. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Aqui está. Esse versículo é o suficiente para destronar e destruir tudo o que é de heresia protestante. Está dizendo que o corpo de Eliseu, aqui está, meus irmãos, um versículo sobre o corpo incorrupto. Sobre os corpos incorruptos. Eu já trouxe nesse canal vários versículos sobre corpos incorruptos, especificamente dentro do livro do Eclesiástico, onde seus corpos florescem nos túmulos. O Eclesiástico diz, seus corpos florescem nos túmulos. O que significa isso? São corpos incorruptos. Não se transformaram em pó. Não viraram pó, do pó vieste, Deus disse com o corpo do homem. Do pó vieste para o pó voltarás. Ou seja, se fostes feito de pó, em pó te tornarás. Voltarás de novo ao pó. Nós somos compostos de terra. Por isso que quando morre a matéria, o corpo, vira pó, vira terra de novo. Não é? Então está dizendo a Sagrada Escritura que o corpo de Eliseu fez profecias. Mas não só apenas fez profecias. Fez mais outra coisa. O verso 15, ó. Durante a vida fez prodígios. Depois da morte fez milagres. O versículo 14 diz que o corpo de Eliseu fez profecias. No 15 diz que durante a vida ele fez prodígios. Tá aí, você vai pegar os primeiros capítulos de 2 Reis, você vai ver. E depois da morte fez milagres. Depois da morte fez milagres. Aqui. O milagre aqui constatado. Provado com Bíblia. Aqui está. Quando jogaram o morto no túmulo de Eliseu, o morto ao tocar os ossos de Eliseu, os ossos de Eliseu, relíquia, os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. E pôs-se de pé. Pacatá. O corpo, a Bíblia Sagrada é clara, eu acho que você não está entendendo. O corpo de Moisés fez profecias, meus irmãos. Existe profecia, revelação da Virgem Maria para o corpo de um santo jovem. E nós temos no nosso tempo, dos anos 2000, o corpo de Carlos Acuti, um jovem. Está aí o corpo intacto. Eu falei para minha esposa, eu acho que é o Carlos Acuti. A igreja vai comprovar, não vai ser agora, disse que esse jovem vai ser canonizado santo e essa profecia vai se cumprir. É profecia da Virgem Maria. A esses videntes que
Se espalham aí, esses que são... Olha, escatologia, eu sou zero à esquerda, não entendo nada de escatologia. Mas preste atenção. A profecia virá de um corpo incorrupto de um santo jovem. E na nossa época nós temos um santo jovem, ainda não é santo proclamado, é beato, caso culto. O corpo está intacto, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que falou da profecia do corpo de Eliseu. Presta atenção. Não houve nada que... Aqui, ó, versículo 14. Nada que pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. 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 Fez profecias. E fez milagres também aqui. As relíquias de primeiro grau, os ossos de Eliseu. Fez milagre. Se nós pegarmos o 49 de Eclesiástico, versículo 17 e 18, está escrito: nem comparável a José, nascido para ser o príncipe de seus irmãos, e o sustentáculo de sua raça, o governador de seus irmãos, está falando aqui, José do Egito, e o esteio de seu povo. Olha o versículo 18. Seus ossos foram conservados com cuidado. Seus ossos foram conservados com cuidado. Olha. Algum protestante pegar só a passagem do Gênesis e disse, não, é porque José queria que os seus restos mortais não fossem enterrados, sepultados no Egito, fossem sepultados fora. Olha só o que aconteceu com os ossos de Eliseu, de José do Egito, o governador do Egito. Seus ossos foram conservados com cuidado. E andava com o povo de Deus, essas relíquias, essas relíquias de primeiro grau. Depois de sua morte, fizeram profecia. Está dizendo que os ossos de José do Egito fez profecias. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Presta atenção. Aqui, ó. Aí, ó. Seus ossos 18. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte, fizeram profecia. Que os ossos de José do Egito. Aqui, ó. Depois de sua morte, fizeram profecia. Tem ou não tem a unção de Deus para curar, para fazer profecias, os ossos dos santos, as relíquias dos santos? É a Bíblia que está mostrando isso. É a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que está falando isso. Entende? É couro. Ele pediu. Quando vós saídes do Egito, levai meus ossos consigo. E aqui está dizendo que os ossos de José, depois que José morreu, os seus ossos fizeram profecias. Igual de Eliseu, nos versículos 48, versículo 15 e versículo 14 e 15. Agora, presta atenção o que diz o versículo 16. Ó. Depois que fala na profecia e nos milagres dos ossos, na profecia do corpo e no milagre dos ossos de Eliseu, o verso 16 diz: e apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. Não se afastaram de seus pecados. Não se afastaram dos seus pecados. Entendem, meus irmãos? Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. No capítulo 46 do Eclesiástico, versículo 14, está escrito: que a sua memória seja abençoada. A memória de quem? Dos santos. Que sua memória seja abençoada. E seus corpos floresçam em seus sepulcros. Que seu nome permaneça eternamente. E passe a seus filhos com a glória desses santos homens. Espera aí. Pacatá! Aqui está. Bom, meus queridos, eu fiz esse pequeno vídeo para mostrar que as relíquias dos santos curam,
que os corpos incorruptos fazem profecias, e existem profecias nos corpos incorruptos. Sabe por quê? Por que esses corpos incorruptos estão aí? Claro, foram santos, como São Paulo diz em 1 Coríntios 7, 32 e 33, diz, foram para o solteiro celibatário se entrega de corpo e alma ao Senhor para ser santo no corpo e na alma. Então esses corpos foram tão santos que não se decomporam. Permanecem intactos. São Padre Pio, o Beato Carlos Acutis. Meus irmãos, existem mais de 3.000 corpos incorruptos. Eu fui estudar mais minha esposa os corpos incorruptos, ver as imagens. São muitos corpos incorruptos. Mas que nem o de São Padre Pio e Carlos Acutis, é impressionante que eles estão do mesmo jeito. Tem outros corpos que já estão um pouco mais... Né? E outros também, como... aquela de Santa Bernadette está do mesmo jeito. Né? Das aparições de Lourdes, não é? Do mesmo jeito. Então, tem aquela outra lá que Nossa Senhora das Graças aparecia para ela, a freira também, que esqueci agora o nome dela, o corpo do mesmo jeito, que a mão dela tá assim. Assim, ela morreu com a mão assim. Eles baixam aquela mão dela e a mão volta para o lugar. Meus irmãos, a cintura do Padre Pio está viva, corre sangue. Pediram para examinar cientistas, médicos, que não são cristãos católicos. Pediram para analisar o fenômeno daquele corpo do Padre Pio. E a igreja permitiu eles analisar. Eles constataram uma coisa aí que a igreja nem sabia. Constataram que a cintura do Padre Pio, às vezes da cintura do Padre Pio corre sangue até hoje. É ou não é um sinal? Está dizendo aqui, ó. Depois da morte, seus corpos fizeram profecias. Seus ossos fizeram milagres. Certo, meus queridos? Compartilhe esse vídeo. Não esqueça aquele like. E Deus abençoe a todos.